a verdadeira riqueza, né? E quando fala sobre a verdadeira riqueza, os judeus hipócritas, né, fazem essa questão: quem é o meu próximo? Eles fazem diferença entre classes, né? E a gente vai ver que eles sabia quem era o próximo deles. Só que em Tiago aí, segundo Tiago 3,5, eles negavam a piedade. E por isso era só forma de piedade, mas negava a piedade. Eles sabiam o certo, mas conhecia que estremecia, mas não obedecia. Então, esse era o problema, né? E hoje em dia tem muito, mas muitos fariseus que conhece que estremece, mas nega a piedade. Fala de amor, a boca é cheia de amor, mas é um amor de boca. De verdade é só teoria, prática não existe. Então, eles ficavam fazendo essas perguntas. Nosso próximo, quem é o nosso próximo, né? São os impuros? Ah, eles faziam a exceção de pessoas. Se era pobre, nem imagina também. Era considerado também do mesmo jeito. Era uma discriminação. Então, continuo falando sobre o que? A lei. A lei foi transgredida onde? No céu. E Jesus veio para cumprir. Por quê? Porque os fariseus, eles sabiam o que estava escrito, né? Que está escrito na lei, como leis, né? Lembra que ontem eu fiz essas perguntas, então hoje tá em outro capítulo, né? Vocês viram, hoje é o 27, né? Mas continua o mesmo sentido, né? Por quê? Porque a lei foi transgredida por um anjo que era chamado Lúcifer, um anjo de luz. Mas ele era usurpador, queria tomar o lugar de Jesus, e por isso houve batalha no céu e ele foi expulso para a terra. E aí ele enganou a quem? A Eva. E o pecado passou a todos nós. E a lei foi quebrada. Se a gente sair na rua e perguntar qual é o quarto mandamento, fala sobre o quê? Ou então, quais são os 10 mandamentos? Às vezes, eles dizem, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Porque os 4 mandamentos, primeiro, são relacionados a Deus. Os outros 6 são relacionados a seres humanos. Então, horizontal e vertical. Só que o que acontece? Isso na boca, igual os fariseus, mas não praticavam. Eram injustos, eram perversos, e sabia de cor salteado o que era o certo, mas não fazia. Colocava fardo na vida do próximo que nem eles era capaz de carregar. Então, o doutor da lei não estava satisfeito com a atitude e a obra né, dos fariseus, que é o... Por quê? E aí, ó, estiver estudando as escrituras com o desejo de aprender a sua significação verdadeira. O que farei? Né? Eram muitas cerimônias, preceitos, rituais. E aí volto lá, deixei minha Bíblia aqui perto. Volto lá de novo para mostrar aqui em Isaías, né? O que eu mostrei ontem. Vou mostrar de novo, porque eu vejo isso constantemente. E eu sei que não é só na igreja adventista, sabe por quê? Porque eu vejo eles se ajudando nesse perverso, fazer maldade comigo. Então, não me traga mais oferta vã. Oferta vã é o quê? Fazer rituais, levar uma coisa que não está vivendo. As duas coisas têm de andar de mão junta. É teoria e prática. O incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova. E os sábados, tá dizendo que não é para fazer? Não, tá dizendo que estão fazendo como rituais, mas não estão obedecendo. As convocações das assembleias, ai, vai todo chique, imitando o mundo, os palácios, visto um salto alto, um paletó e escondo de trás da Bíblia para fazer atrocidade. Isso é rituais, é uma abominação aos olhos de Deus.
Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Quem está falando? O próprio Jesus. Por quê? Como é que eu falo uma coisa e eu vivo outra? Como é que eu digo, não, Senhor, Senhor, né? Com a boca, mas o coração longe. Então, faz injustiça. Voltar aqui de novo em Provérbios 21. Ó, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Por quê? Quando vai lá fazendo rituais, são sacrifícios em vão. Deus não está querendo rituais, não. Está querendo coração quebrantado. Ele quer o meu e o seu coração, que é enganoso, para que possamos tomar, para que ele possa tomar posse do nosso coração, para que ele seja o senhorio da nossa vida. E isso é dia a dia aos pés de Jesus. E aqui, ó, quem tampa os ouvidos aos clamores dos necessitados, né? Vamos supor assim, não é só do pobre, mas é de qualquer um. Também clamará e não será ouvido. Por que o necessitado? Por que eu falo necessitado? Porque tem pessoas que necessitam do pão, do pão material, mas tem pessoas que precisam do pão espiritual. Então, são pessoas que estão perecendo por falta, esse que do pão espiritual estão perecendo por falta de quê? De eu e você levar a palavra de Deus sem tirar nem um tio e nem um jota, mas fazendo assim, diz o Senhor. Levam a palavra como está escrito e não para torcendo, fazendo da minha forma. E aqui, ó, sacrifício dos ímpios, perverso, né, que é aquele que conhece, já é uma abominação, ainda mais quando é oferecida, ó, com má intenção. E lá em cima, ó, quem se desvia do caminho de entendimento repousará na congregação dos mortos. Deus é amor, mas é justiça, e nada vai passar despercebido aos olhos do Pai. Ó, praticar justiça é uma alegria para o justo, né? Mas para o que pratica o mal é o quê? Ele não escuta. É prazer fazer astúcia, prazer zombar da necessidade dos outros, né? Aqui, ó. Ó, o 5. Quem zomba do pobre ou do necessitado, novamente, isso vai... tem pessoas que têm dinheiro, mas está carente da misericórdia também. Insulta aquele que o criou. E o que se alega com a calamidade não ficará impune. Vamos supor, eu já falei isso. Meu filho morreu? Ai, foi momento de zombação. Para quem? Para os perversos. Porque a pessoa que tem o temor do Senhor, jamais. Uma vida foi ceifada, você tem que botar a sua barba de molho. Para o quê? Porque pode acontecer com você também. O dia da manhã não pertence a mim, pertence a Deus. Então, o que acontece? Nós vivemos num mundo ruim. O que acontece comigo pode acontecer com você. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Então, o Senhor condena esse tipo de atrocidade. O Senhor é o mesmo Deus de hoje e eternamente. Então, esses são a verdadeira riqueza, é obedecer ao Senhor. A verdadeira riqueza é fazer o assim, diz o Senhor. Não é assim eu quero, não é assim eu desejo. Porque o desejo de Caim era o quê? Pecar. E por isso a nação dele foi o quê? Morta. E vai ser exterminado pelos séculos dos séculos. Aí tá a lei de novo. O doutor da lei diz, né? Amarás, ele sabia, mas só não fazer era obedecer, né? Ele sabia, mas ele sabia o significado. Né? Amarás a Deus amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus falou o quê? Respondeu, disse bem, faça isso e viverás. Porque estava só falando de boca, mas não estava o quê? Praticando. Mas sabia. Era só multidões de cerimônias, rituais.
Mas a palavra de Deus, de boca, de teoria, mas na prática não estava praticando. Era só rituais. Que fareis? Então, eu sempre estava fazendo essas perguntas, sabe por quê? Porque queria, multidões andavam atrás de Jesus, não para adorar, mas para procurar um ponto fraco dele para querer matar. Então, isso acontece até hoje. As pessoas não estão querendo as bênçãos de Deus, o Pai da bênção, mas não quer servir o Deus da bênção, o Criador e mantenedor. E nós precisamos não só querer viver, né, o que eu desejo, o que eu desejo é o quê? Pecar. Você também. Todos nós temos essa tendência. Todos. Nenhum de nós. Não, eu sou santo, eu não tenho pecado. É mentira, está se enganando a si mesmo. Todos nós precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus é a obediência. Toda a sua lei. Vamos, salva não. Somos salvos pela graça, mas somos julgados pela lei. E aqui, ó. Porque um mesmo princípio... não. Eu só ler daqui. Espera aí. O destino do homem será determinado pela obediência a toda o quê? A lei. Cristo sabia que ninguém poderia obedecer à lei por sua própria força. Por quê? Nem pela força e nem pelo poder, mas pelo meu espírito. Então é uma profecia. Nós vamos ser salvos não por esforço, mas aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Lembra da história de que eu falei, né, já várias vezes, de Moisés? Então, continua da mesma forma. E se, igual Daniel, ele foi jogado nas covas dos leões, mas ele foi salvo por quem? Pelo próprio Deus. Deus que fechou a boca dos leões. Mas se ele tivesse parado de orar, será que ia acontecer isso? Né? Então, isso aconteceu para quê? Para que o nome de Deus fosse exaltado. E ele honrou, tanto que o rei depois colocou ele de governador. Por quê? Porque viu nele o temor do Senhor. Então, a fé que fala de boca, mas na prática não vive, isso não é fé. Isso é presunção. Isso é mentira. Vou até falar outro nome mesmo, mais claro, esse é o nome. É mentira. Tá vivendo de blá, 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 mas não de verdade. Então, a fé é acompanhada com o quê? Com obediência. Então, esse aqui, ó, passou, olha, três classes de pessoa. E hoje existe todos esses também, né? Aí passou primeiro o sacerdote, o levítico e o samaritano. Esse samaritano representa Jesus, porque Jesus veio para eles marginalizados e foi o quê? Ninguém veio pelos seus e os seus rejeitaram. E esses outros aí sabiam certo. Mas o sacerdote sabia, como o levite, todos sabiam qual era o caminho certo e o que deveria fazer. Mas um mesmo se arrependeu de ter passado por ali. Por quê? Porque não queria fazer. E não fez, aliás. Não queria uma coisa e não fazer outra. Fez foi não fazer. E fazia de sua forma. Então, esse tipo de religião que vive é o meu jeito, é a minha forma, são filhos de Caim. São descendência rebelde e vai ser destruída. Sinto muito. Mas essa não é a religião de Cristo, não. É a religião de homem que nega a piedade. Fala de amor, mas não pratica. Então, Deus está querendo o quê? Coração quebrantado e obediência. O reino do céu é tomado por esforço. Aquilo que eu posso fazer,
Deus não vai fazer, ele quer obediência. A obediência é fazer o que ele manda. É o assim diz o Senhor. Então, o samaritano fez o quê? Colocou ele no seu cavalo, no seu jumento, não sei qual era o nome, não falou direito, né? Qual era o animal. Você colocou no animal dele, levou para a hospedaria e quando foi de manhã, deixou ainda um dinheiro e pediu para cuidar dele. Quando voltasse, se o dinheiro não desse, ia pagar o restante. Então, esse não foi o doutor da lei. O doutor da lei simplesmente só falava de misericórdia, mas não tinha misericórdia. Se vestia imitando o palácio, mas não tinha misericórdia. E Deus não está querendo hipocrisia, não. Deus quer o meu e o seu coração enganoso, para dar um novo coração que tenha o temor do Senhor. E viva o assim, diz o Senhor. Então aí, os judeus sabiam certo, mas não fazer de forma alguma. E aí Jesus foi ao encontro da mulher samaritana. Essa mulher samaritana, quando ela ia, que hora? Meio-dia pegar água, porque era discriminada, né? É porque também era mulher do mundo que deixa eu ver como é que eu quero dizer, meretriz, é esse nome, que é o mais fácil. E aí o que acontece? Ela ia meio-dia para pegar água e eles não falavam com ela. E aí Jesus começou a falar com ela, como é que um judeu fala com um samaritano? Entendeu? Ela na fé essa pergunta para ele. E aí ele falou que se ela bebesse da água dele, nunca mais teria sede, e ela não está entendendo ainda até aí, mas aí aos poucos ela entendeu. E ela foi lá e uma boa testemunha depois. Então, o que Deus está interessado não é em rituais. O que Deus está interessado é em coração quebrantado. Eu ouvir a palavra de Deus e não só ser ouvinte. Lá em Apocalipse 1:3 fala: bem-aventurados que leem, os que ouvem, mas os que praticam. Porque só ouvir, mas não praticar, isso é hipocrisia. E aí eu coloquei de novo aqui, Isaías 1:13. Já mostrei agora, não vou mostrar, né? Então era só rituais. Deus não está querendo rituais, Deus está querendo teoria e obras, né? Teorias e prática. Então, tipo assim, eu tenho uma fé e você as obras, isso não tem como. Então, as duas, eu tenho que ter a fé e as obras, você tem que ter a fé e as obras. Só falar de boca, mas não praticar, é uma hipocrisia. E Jesus veio para quê? Para exaltar o caráter de Cristo. Qual é o caráter de Cristo? Representa o quê? A lei. Deste modo, o caráter é manchado e a religião de Cristo mal representada. Por que é mal representada? Eu falo de piedade, mas nego a piedade. Então, são duas classes distintas, né? Uma que tá todo cheio de rituais e a outra que tem de ouvir e fazer o assim diz o Senhor. Tem de obedecer a vontade de Deus. Olha, e aqui, ó, eles diziam que era fiel, que era o pam, né? Ó, outros desprezam os pobres, eu botei até o nome aqui que começou a confusão mais esses tempos, que ele mandou sair tirar eu da igreja por causa disso, que ele estava aí, ó. Outros desprezam os pobres por diferentes motivos, estão trabalhando como crê na causa de Cristo e procura empregar algo de valor. Mas esse é algo de valor? Não. O que é de valor, sabe qual é? Se está passando fome, dá de comer. Se está nu, veste. Isso não é só para
para todos, não é só, não, é referente a todos, a todos, né? Se tá na falta de alguma coisa, dê, né? Tá ao meu alcance, vamos fazer o bem. Isso é que é religião. Não é oprimir, é coagir, torcer as escrituras ou fazer a minha vontade. A minha vontade é o quê? Desde o princípio eu falei, e a sua? Pecar. Então precisamos cooperar com Deus, deixar o egoísmo, buscar de Deus, lançar sobre a rocha, que é toda poderosa, que pode e tem poder para transformar a nossa vida. Mas esse egoísmo, servir os outros, a tendência de cada um de nós é não querer servir a ninguém. E quando servir, com egoísmo. Vamos supor, eu só vou dar alguma coisa a alguém com interesse de receber outra. Isso não é amor, isso é hipocrisia. Devemos dar desinteressado, por amor. E é que a causa de Cristo não pode ser favorecida por nenhum procedimento egoísta. Sua causa é a causa do oprimido e do pobre. Coloquei ainda aqui o nome dele. Sabe por quê que eu coloquei? Porque ele fala de amor. Prega bonito. Tem teoria que misericórdia. Já falei para ele com a igreja que é só teoria, mas a prática não vive. Isso aí pega para os outros que ajudam ele a oprimir. Cada um opressor. É um insulto ao próprio Deus. Que Deus não é Deus de confusão e nem Ele não é Deus de confusão e ele não é o pai da mentira. Quem gosta de mentira, confusão, é o diabo. Então, o Deus que eu conheço não é esse Deus que eles fazem. É um Deus que tem amor, é o Deus que abriu o mar vermelho e é o Deus do impossível. Então, esse é que é Deus. Então, o amor é fundamentado na piedade. Como é que eu falo de amor e não vivo? Não tem piedade, só falando de boca. Então isso não é amor. E amar é a gente se colocar, ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro. Amar é eu ver o outro passando por dificuldade e eu não zombar, mas eu me colocar no lugar dele. Chora com quem chora, né? E isso é que é amor. Agora, se a religião da pessoa fala de amor, mas o choro e a necessidade do próximo é alegria de zombação, esse não é o amor. Esse não é amor e não é o Deus que eu conheço. Ou privamos de seu direito o estrangeiro, nosso serviço não terá aprovação divina. Vamos supor, eu sei o que devo fazer, mas eu não faço. Se o outro está precisando de mim, eu faço de tudo para oprimir e coagir, para zombar e tirar paz. Isso não é de Deus. Isso é obra satânica e está tocando no próprio Deus. Por isso que ele veio. Para o quê? Restaurar o que tinha sido jogado por terra. Colocar, isso são fariseus. As pessoas que colocam fardo no outro que nem ele próprio carrega. Só pensa em dinheiro e vive por dinheiro. Mas é igual eu falei, né? Eu não sei se foi ontem. Se o teu animal caiu no buraco, não, lá tem que tirar. Mas se o teu irmão está passando por necessidade, eu zombo e não dou, nem me importo. Então isso nunca foi amor e nem vem de Deus. Isso é obra satânica. Então, a piedade e a compaixão de Cristo será manifestada em nossa vida. Não esperamos que o necessitado, o infortunado, nos seja trazido a nós. Mas ao nosso redor, tudo a gente vê isso. Antes que ele venha a nós podemos ir a ele. Levar uma palavra de esperança. Né? Não é só porque passa fome, não, mas para aquele que está morrendo por falta da misericórdia. Então devemos ser luz em meias às trevas. E luz em meias às trevas, se o outro está precisando de alguma coisa, eu vou lá, não precisa ele vir. Se ele tiver ao meu alcance, eu vou lá e dou. É isso que é
Misericórdia. É isso que é ser filho de Deus, ter piedade. Agora, se o outro tá passando por luta, eu zombo e eu critico e não tô nem aí, então isso não é religião. Isso é obra satânica. E é o que está escrito, né? O que passa disso vem do maligno. E aí continua aqui, ó. Deus não reconhece distinção, né? Distinção alguma de nacionalidade, ou raça, ou cor, né? O Criador é de todos os homens. Ele foi o Criador, né? E depois ele entregou seu único filho para redenção de cada um de nós. Nós não tínhamos nem o mérito, nem esperança de salvação. Mas no dia que Jesus se entregou por nós, colocou a inimizade entre nós e a serpente. Se não fosse a serpente, é o que é o maligno. Se não fosse o sangue de Cristo, todos nós era filho do diabo. Nós não temos força de lutar contra as trevas. Porque ele conhece de Gênesis e Apocalipse. E ele é um anjo, mas é um anjo mau. Então, nós só temos força se através da oração e estudo da palavra. Então, como que Jesus venceu o mal? Com a palavra. A palavra é o que? Escudo. A palavra é o que? O caminho, a verdade e a vida. É a palavra que nos livra do mal. Então, esses judeus, que eram os sacerdote, o levítico, dizia Senhor, Senhor, com a boca, mas o coração longe. Dizia Senhor com a boca, mas não praticava a justiça. Se o pobre estava necessitando, pois era porque ele era pobre, isso eu vejo ainda até hoje. Se alguém olha, fala é porque é pobre, é porque é preguiçoso, é porque deve ter algum pecado. Eu falo isso porque eu já fui sacoleira e escuto muitas heresias. Já escutei muitas heresias saindo para vender as minhas coisas e eu via. E também já ouvi na igreja por boca de ser humano que deveria falar a verdade, mas fala mentira também. Torce as escrituras. Então, já ouvi bastante essas heresias. Então, são heresias. Jesus veio pelos marginalizados, dos quais todos somos. Sabe por quê? Porque todos somos pecadores, então devemos ser carentes da graça de Deus. E quando nós colocamos como pecado, agora que se dissemos não temos pecado, é mentiroso, nele não, nem quem diz isso não está a verdade. Porque lábios que têm o temor do Senhor jamais vai gabar que é santo, que não tem pecado. Porque todos fomos gerados no pecado nossa mãe nos concebeu. Não tem ninguém que não tem pecado. E a nossa justiça é um trapo de imundícia. Então, todos somos pecadores e devemos ser carentes da graça de Deus. Olha, Cristo nos fez a sua semelhança. Então, o pecado entrou na terra, né? Só esse mundo que caiu. E Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que fomos comprados pelo seu precioso sangue. Então, foi criada a sua semelhança e ele morreu para dar-nos vida. E a vida está nele. Sem ele não podemos fazer muitas coisas, mas para destruir o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, somos filhos de Cristo pela sua redenção, porque ele morreu por mim e por você. Então, temos de obedecer, porque os obedientes que vão para o céu. Sem obediência a Cristo, jamais iremos ao céu, porque a nossa tendência é só fazer coisa errada. E aí, continuando, os nossos olhos têm que estar postos em Cristo. O nosso desejo, o nosso eu tem que estar no caminho que é Jesus. Porque cada dia tem que ser... aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, cada dia nós temos que levantar e saber que somos falhos e precisamos do alimento da vida. Qual é o alimento da vida? A palavra de Deus, o estudo da palavra, a oração. Esse é que é o caminho da vida. E sem esse caminho nós não vamos a lugar nenhum. E se vamos,
destruir o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Por nossas atitudes hipócritas, acabamos destruindo a nós mesmos. Então, é comunhão com Cristo, relacionamento com Cristo, é obedecer à vontade de Cristo. Coloquei o nome de novo ali do hipócrita. Por quê? Porque não adianta ter a forma de piedade me vestir. Já vi essas heresias, olha, eu visto dessa forma, eu não como isso, eu não como aquilo, mas como a carne do ser humano, mas não vivo os preceitos do Senhor. A piedade, amor, fala de boca, mas na prática não existe. Então, isso é em vão. Isso é hipocrisia. Eu falar de uma coisa e viver de outra forma. O maior sermão é o que eu vivo. Eu vou... Não, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Só da forma de eu dizer eu, já é um pecado. Porque eu não faço nada de bom. A minha tendência é só fazer heresias. E eu levanto de madrugada para orar. Vocês acham que é porque eu sou boazinha? Não, eu levanto de madrugada porque o Espírito Santo me acorda. Eu não uso despertador, eu deixo que o Espírito Santo me acorda. Às vezes eu estou com preguiça, ainda com sono, eu ajoelho, digo, Senhor, estou com preguiça, Senhor, não estou querendo orar, mas me ajuda. Então é uma coisa que é lutando, aquilo que eu posso fazer, eu é que tenho de dizer para Cristo, ó, eu estou assim, e é o melhor amigo. Lança sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele é rico e é longânimo para nos ouvir e nos auxiliar. Não é dizer, olha, eu não tenho pecado, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Qual a oração que Deus ouviu do publicano ou do fariseu? Do publicano, porque o publicano falou o quê? O que ele era. Olha, eu sou pecador, eu sou isso. Falou tudo que ele era. E é isso que Deus quer. Não é hipocrisia, mas um coração que tem um temor do Senhor. Um coração que reconhece quem é o senhorio da nossa vida. E aí eu coloquei aqui, né, Provérbio, né, 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, acharão. Entendeu? Jesus deixou esse exemplo para nós. E aí continuou, eles continuaram até o fim. Quem é o meu próximo? Mas ele sabia quem era o próximo. Era só hipocrisia. Por isso nós devemos deixar a hipocrisia de mão e ouvir o que Deus manda nos fazer. Porque nós vivemos de hipocrisia, vamos ser falsos atalaias e vamos ser destruídos pelas nossas escolhas erradas. Ninguém vai ser destruído porque é pecador. Porque pecador todos somos. Nós vamos ser destruídos porque não queremos ouvir a voz de Deus. Nós vamos ser destruídos porque somos desobediente. Deus está dizendo, anda nesse caminho, são quantos caminhos? 2, o caminho estreito e o caminho largo. Não, mas eu quero andar no caminho largo. No caminho largo, tá delicioso, mas é amargo no fim. Porque aquilo que hoje é doce, faz igual diz que a mulher é prostituta, né? Pode também, quando tá falando lá de mulher, mas é porque nos estão com discriminação. Também vem o homem prostituto. Então, tudo é vice-versa. Tem homem que troca de mulher que igual roupa. Tem não sei quantas. E é perverso. Então, é a mesma coisa. E o que acontece? Era doce, Provérbio fala, diz que era doce na boca, que misericórdia. Os lábios da boca era uma delícia. Mas no fim era o quê? Amargo. Amargo por quê? Porque não obedecia, era desobediente, então era amargo. Então, amargo é o quê? O fruto do pecado. E aqui, ó, em Crônicas 6:20, diz assim, ó Senhor Deus de nossos pais, era Josafá que estava orando. Não és tu, ó Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que precisamos desse Deus. A justiça da terra aqui não existe, só no papel. Mas na prática não. Então eu estou até falando sobre eu mesmo. Eu tenho de clamar para esse.
porque eu sei que ele levanta e ele pode. Não há nenhuma nação além dele. Olha, em Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houver dia, eu sou. Eu sou quem era? Jesus estava falando, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, todos nós temos dificuldades. Eu estou falando dos meus, mas eu sei que quem me segue por aí também tem seus fardos, suas lutas, suas dificuldades. Então, olha, o conselho. Jesus disse, eu amo os que me amam. E os que me buscam de madrugada, me acharão. Então, ele está dizendo para nós ter um relacionamento com ele. Comunhão e relacionamento é estudo da palavra. E a outra, testemunho. Qual é o testemunho? Levar a mensagem. E, portanto, fazer discípulo. De graça receber e de graça dar. Então, quando eu já até falei, né? Quando eu tô com muito problema, hoje aqui onde eu tô morando não tem. Eu ia no hospital, levava folheto ou então a revista, alguma coisa, algum livro que eu tivesse, e falava do amor de Deus para eles e orava. Então, eu saí de lá bem melhor. Isso é uma coisa, temos de ser útil. Útil é o quê? Nós estamos com o nosso fardo grande, coloca o nosso fardo sobre Cristo, né? E vamos fazer o IT. É um caminho, pensa na felicidade. E eu dava estudo numa clínica, não sei quantos anos, mas eu acho que foi mais ou menos uns 10 por aí, ou 8, não sei. Não me lembro mais. Eu acho que... mas foi antes da epidemia. Eu comecei a dar estudo nessa clínica. Uma irmã me chamou, né? E aí a gente foi lá e a gente começou a dar estudo. Tinha vezes que tinha 70 homens. Mas no início, não vou mentir, eu tinha medo deles. Depois eu não tinha mais medo. Por quê? Porque Deus era a minha força. E aí ficou um tempão, depois desse marginal, ele não deixava as pessoas ir, que era já fazendo mesmo astúcia. Deus fez o homem perfeito e ele se envolveu só em astúcia. E eu dava estudo sozinha. Então eu ia lá e dava estudo. E pela graça de Deus, eu saí de lá, era muito bem. Entendeu? Eu poderia ir com meu fardo muito pesado, mas quando eu falava do amor de Cristo para eles, ia embora, eu saía bem aliviada. Por quê? Todos nós sabemos quem é o nosso próximo. É a hipocrisia deles lá. Vivia fazendo essa pergunta, sabe por quê? Porque não queria fazer. Porque sabia qual era o próximo, mas não queria fazer, não queria ajudar. Era indiferente, igual esse fariseu agora, esse Jefferson, mas pastor tal de Salomão. Isso, sua gangue, que aí vem o Paulinho, que eu votei para ele, é um vereador lá em Miracema. Vem a Kalina, que é uma pessoa também que eu ajudei quando ela precisou, o filho dela estava em acidente. Não é alegando não, mas a gente tem de também fazer as coisas por outro, e não é com interesse, mas a gente, como irmão, um tem de ajudar o outro, mas na hora que o outro precisa, eu vou lá e só faço a atrocidade. Isso não é falar de amor, mas não ter a piedade. E negou a piedade, negou a Cristo. Porque quando eu não faço o que eu devo fazer, que Deus manda que eu faça, eu estou negando o próprio Deus. Quando eu sei que eu devo fazer e eu quero fazer da minha forma, eu estou dizendo, olha, eu sou eu e você é nada. Então eu piso na lei do Senhor, piso no próprio Deus e sigo de cabeça erguida achando que é felicidade ser rebelde. Mas não é felicidade. Eu estou falando isso referindo a mim, mas é para cada um de nós. Eu falo isso porque tem gente que quando vai pregar, eles quer pregar só para chicotear. Pega a palavra de Deus e torce. Pega para chicotear os outros. Mas a palavra de Deus, primeiro ela tem que ser para mim, para depois eu levar para o outro. Porque aí a primeira benção vai ser eu que vou receber e depois o próximo. Por isso que eu estou falando dessa forma. Então, devemos não ser ouvinte, mas ser guardadores, né?
Ouvir é muito bom, ler também é, mas nós devemos guardar. O maior, bem-aventurados é para quem guarda. Bem-aventurado é para os que choram aos pés de Jesus. Bem-aventurados para aqueles que vão na fonte que é a fonte da água viva. Quem é a fonte da água viva? Jesus. Então, olha, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, ele, nessa madrugada, comigo e com você que estiver aí, todos, né, que estiver buscando ao Senhor, possa ter a certeza que a palavra de Deus, ela é uma espada, e ela é vida e eficaz. E que possamos confiar e entregar os nossos problemas aos pés do nosso Salvador. Problema nesse mundo de pecado, todos temos. Ou aos pés de Jesus ou longe de Jesus, vai ter. Mas aos pés de Jesus temos a esperança, novo céu, nova terra. E que esse problema passa, porque tudo nessa vida é passageiro. Mas o que não é passageiro é Jesus. Esse tem que ser o nosso caminho até a vida inteira, né? Porque nós devemos esperar um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, e esse é aos pés de Jesus. Então, que esse possa ser o meu e o seu desejo a cada manhã. E amém.